Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui com o segundo vídeo sobre o livro Democracia e Partidos em Crise, a busca por respostas, lançado há pouco tempo, em que eu faço aqui um guia de quem vai ler o livro ou de quem quer se informar sobre o livro. Então hoje nós estamos, como eu falei, com o segundo vídeo, e eu vou falar um pouco sobre a crise da democracia. Nós vimos no primeiro vídeo algumas noções básicas de democracia, né? Quais são os seus... Eu falei um pouco disso, dos fundamentos da democracia, e também falei de uma noção de democracia, que esse termo, na verdade, ele é muito apropriado, muitas vezes apropriado indevidamente por diversos autoritários, inclusive. Falei até de uma história que se conta que se o fascismo se instalasse nos Estados Unidos, ele certamente seria chamado de democracia. Bom, então no vídeo de hoje, para falar um pouco mais sobre a crise da democracia, a crise o que é? Né? Entendida como uma ruptura no sistema, né? Conforme um conceito de Gianfranco Pasquino. Ele fala disso, então, de uma virada de improviso, às vezes até violenta. Então, crise serve, né, para definir muitos momentos, e esse é um momento que a gente passa por uma crise, mas que é próprio da democracia. Né? Se a gente, aí, quando a gente mergulha no estudo, na história da democracia, a gente vai ver que, na verdade, ela sempre esteve em crise. Por quê? Porque ela não consegue atender a todos os nossos anseios, a todos os nossos ideais do que é uma democracia vivendo na plenitude de direitos. Então, um autor espanhol, Daniel Innerarity, ele fala que a democracia nesse ponto é até decepcionante, porque nós temos problemas de desemprego, de previdência, mobilidade urbana, falta de atendimento na saúde, educação deficiente, segurança pública deficiente. Então, tudo isso gera para o cidadão uma certa decepção com a democracia. Ué, mas a democracia não me prometia esses direitos e tal. Não, mas ela não consegue atingir integralmente esses direitos. Se ela atingir em algum ponto, ela vai faltar em outro. Então, nunca há uma plenitude nesses direitos daquele conceito lá de democracia material, como prevê o Luigi Ferraioli, aqueles direitos de liberdade, né, de garantias fundamentais, direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Então é muito difícil conseguir alcançar a plenitude desses direitos. Então, por isso, alguns autores falam que a gente está sempre numa crise, e há sempre esses momentos de tensão política em que essa crise, então, ela se agudiza, ela fica mais forte ainda. Tá? Mas que nós vivemos num ambiente de crise, isso é relativamente comum. Tá? Então, a gente não deve se espantar muito com o termo crise, porque ele sempre nos acompanha, há sempre uma crise de partidos políticos, mais adiante eu vou falar sobre isso. Houve até uma autora francesa que lá nos anos 40, 50, pregava até a extinção dos partidos políticos, porque dizia que aquilo era uma máquina apenas de poder e tal. Isso a gente vai falar mais adiante. Então, com isso, né, com essas crises, agora em momentos mais agudos, como esse presente que a gente está vivendo, uma crise mundial, né, por falta de legitimidade também, nós vimos o nascimento de alguns movimentos que são mais radicais, ou aqueles chamados Tea Parties, né, lá que ocorrem na Europa, Estados Unidos e tal. Eles são movimentos mais radicais, não necessariamente com um componente ideológico coerente, muitas vezes é para bandeiras específicas, e essa desconfiança generalizada é que acaba gerando, então, uma distância da política tradicional, vai virando uma antipolítica. Então, muitas pessoas se apresentam como não políticas, mas na verdade estão fazendo política. Mas só que elas se apresentam como fora, né, do sistema, um outsider do sistema político. E aí vem com a internet, isso ficou muito mais evidente, a facilidade de mobilização das pessoas pela internet gera também a facilidade de propagação desses movimentos, muitos deles, como eu falei, mais radicais,
e que pregam, na verdade, discursos antissistema ou antipolíticos, né? Bom, alguns autores defendem por isso que nós temos que manter sim um sistema de democracia indireta, ou seja, que nós tenhamos representantes até para tirar um pouco essas nossas paixões, né, com que a gente fala muitas vezes, com que as pessoas falam nas redes sociais e tal. Então, tirar, fazer um pouco o filtro do político, né, do representante. Então, é ele que vai tirar um pouco dessa imaturidade, dessa nossa fraqueza, dessa incerteza e principalmente da nossa impaciência em relação à política. Então, isso é do jogo, nós precisamos de intermediários, nós não conseguimos fazer mais democracia direta, seja pela impossibilidade de reunião de todas as pessoas, seja pela impossibilidade de todo mundo falar sobre todos os assuntos o tempo todo. Então, nós precisamos de representantes, mas esses representantes são eleitos por nós. Bom, outros fatores que desencadearam essa crise, né? Eu falo aqui de crise como causa e consequência, né? Elas se retroalimentam. Então nunca a gente consegue definir o que é causa, o que é consequência, mas elas vão entrando nesse ciclo vicioso, né? Que não é virtuoso, mas que vai causando e gerando consequências. Bom, então uma das causas que nós poderíamos falar é também os casos de corrupção que a gente tem vivenciado, né? Então, ainda que nós possamos tecer críticas aqui ou ali, tal, atuação, tarefa e não sei o que e tal, mas o fato é que nós tivemos casos de corrupção e isso geram crises, geram desconfiança por parte da população. Então, eu faço um estudo aqui no livro, até eu tinha feito um estudo maior, mas entendendo que não era exatamente o contexto aqui da minha pesquisa, eu acabei resumindo e tenho até interesse em divulgá-lo na íntegra depois, que é um comparativo entre a Operação Lava Jato brasileira e a sua inspiradora italiana, a Mãos Limpas, né, ou a Mani Pulizzi. Então, esses casos eu trago como, porque isso aconteceu na Itália também, isso deslegitima a classe política. Então, os casos de corrupção geram também essa crise. No parlamento brasileiro, nós já chegamos a ter 5% somente de confiança, né, na classe política, ou seja, o Brasil, os brasileiros chegaram a confiar somente 5%, na Itália isso chegou a 3%, na França chegou a 9%, os americanos ainda têm um índice mais alto, mas ele caiu em 2004, que era de 63 para 42 em 2016. Então, uma queda bastante acentuada também em países que tradicionalmente têm uma cultura de mais confiança nos seus quadros políticos. E é um outro tema que eu gostaria de trazer também como causa, né, ou como causa e consequência disso, dessas crises, é uma atividade que aqui no Brasil a gente não regulamentou ainda, que é a atividade do lobby, né? Então isso precisa ser regulamentado, nós temos projeto de lei tratando do tema no nosso Congresso Nacional, mas que não avança. Essa pauta é importantíssima. Só para ter um exemplo, né, eu sei que os americanos não conseguem controlar tudo o que acontece de lobby e tal. Nem os europeus conseguem lá no Parlamento Europeu, em Bruxelas, também não conseguem. Mas é um mecanismo a mais que a gente tem para controlar. Essa atuação de empresas, de grandes grupos econômicos que se apropriam ou que se aproximam do poder político para até mesmo para a elaboração de leis, para defender seus interesses. Os americanos têm uma prática bem interessante de registrar todo mundo que um político atende, né? Então, se ele atendeu determinado lobista, ele tem que dizer que ele atendeu, qual foi o interesse que aquela pessoa defendeu. O lobista precisa fazer um registro dessa visita que ele fez. A cada 3 meses tem um site que ele tem que preencher um monte de dados lá. Então ele vai dizer qual político que ele visitou, qual o interesse que ele defende, quem paga ele, quem faz o seu pagamento para que ele vá defender esses interesses.
Então, no Parlamento Europeu, uma deputada, uma eurodeputada também fez isso. Não havia regulamento nenhum, mas ela criou. Ela começou a divulgar na internet todo mundo que ela atendia. Então, ela chamou de footprint, né? As pegadas daqueles que foram visitá-la e acabou isso virando uma prática até que eles regulamentaram também. Então, no Brasil, nós não sabemos quem que o político atende, encontros fora da agenda oficial, nós não sabemos que interesses essas pessoas defendem, quanto elas ganham, quem paga para defender esses interesses. Então, isso foi um dado que eu apontei aqui como um elemento que gera desconfiança, né? Se é mais transparente, a gente tem como controlar melhor. Se não é, a gente não tem como fiscalizar. Isso ocorre, né, como eu falei, em vários países e tal. Atribui-se muito ao lobby também. Agora, no Brasil, nós não temos mais o financiamento privado de campanha, a não ser do próprio candidato. Empresas não podem, né, financiar, né? Pessoas físicas podem, mas empresas não podem. Então, o nosso financiamento agora é eminentemente público. Então, esse é um dado interessante, né? Que nos países que têm esse financiamento de empresas, que eles possam saber de onde veio esse dinheiro que financiou a campanha de alguém. E aí, também nesse segundo capítulo do livro, nesse nosso segundo vídeo aqui, eu falo de manipulação da opinião pública, das redes sociais, das fake news, né? Há um excesso de informação nos dizeres do Ralph Dahrendorf, que ele diz o seguinte: o cidadão hoje é um cidadão total, né? O cidadão que tem informações sobre tudo, mas na verdade essas informações são muitas, mas são de baixa qualidade. E aí entra naquela linha do que o Dow fala, Robert Dow, né? Nós precisamos de compreensão, entendimento esclarecido. Não adianta ter informação se essa informação não é de qualidade, se ela não é boa. Por quê? Porque as pessoas formam as suas opiniões de maneira equivocada, né? Eu sou um crítico desses envios de notícias e tal, de qualquer jeito, não checada, sem um jornalismo profissional fazendo aquela matéria, checando os fatos, né? Então, nós temos que cuidar com muito disso, né? Muito disso para que nós não tenhamos uma informação que, na verdade, não esclareça as pessoas, né? Então, nesse contexto todo, de que as pessoas falam, né, diretamente pelas redes sociais, os partidos foram perdendo também a sua atratividade, porque antes, para eu falar de política, eu ingressava num partido, eu ia lá, exercia, né, a minha liberdade de expressão, eu queria falar e tal, e nós temos vários problemas em relação a isso. Primeiro porque muitas pessoas acham que pela internet pode resolver muita coisa, né, e aí surgem os cliquetivistas, que é um neologismo, né, uma palavra nova, pelo menos foi a primeira vez que eu vi, criada pelo Daniel Innerarity, esse autor espanhol que eu citei aqui no início. Então, esses cliquetivistas são aqueles que são os ativistas de internet, né, de mouse, e que acham que vão resolver muitas coisas por ali. Muitas vezes não passa de reclamação, de uma insistência, né, às vezes até de algumas ofensas, de isso aí está tudo errado, esse contra tudo o que está aí, né? Mas a pessoa não contribui com o debate, ela só repassa, ela só reclama, ela só xinga e tal, e não dá uma contribuição efetiva ao debate. Bom, e aí nós temos um outro problema também, já encaminhando aqui para o final, que é a autofagia política, né? Esse discurso antissistema, né? O antissistema, o que que era? Há um tempo atrás, o antissistema era uma contraposição da esquerda ao capitalismo, né, de direita. Então, isso era ser o antissistema, só que isso foi indo para o campo político, menos econômico e mais político, e agora, na verdade, esses antissistemas são aqueles grupos políticos que pregam a antipolítica. Nós não somos políticos, eu não quero fazer assim, a política não é isso e tal, tal, tal. Esquecem que estão fazendo política e, pior, negam a política, né? Então, acabam gerando problemas para governar e para discutir ideias, porque prega muitas vezes a eliminação do adversário político, não quer conversar com ele e tal.
e isso tem gerado problemas, né? E notadamente aqui no Brasil, desde 2013, a gente vem observando um fenômeno antipolítico que ocorreu lá nas manifestações de junho e julho de 2013, quando se negava a participação de qualquer partido político numa manifestação daquela. Eles diziam, não, partido aqui não, nós não queremos saber de partido político, esquecendo que o partido político é essencial nesse papel de desenvolvimento da nossa democracia. Então, eu fico aqui por hoje. Esse foi o segundo vídeo da nossa série sobre o livro, né? Democracia e Partidos em Crise, a busca por respostas. E na semana que vem eu volto com um novo vídeo, trazendo mais informações nesse que virou então um guia para a leitura do livro. Quem tiver interesse, só entrar em contato comigo aqui mesmo pelo Instagram ou no YouTube, se quiser ver o vídeo lá. É só deixar recado, mensagem, preferencialmente no Instagram fica mais fácil. Tá bom então? Até a semana que vem com mais um vídeo da nossa série. Obrigado por terem assistido.